Pontos positivos da agricultura da grande natureza. Sabor. Todos os produtos originários da agricultura da grande natureza têm um sabor bem especial. Tanto arroz quanto verduras e legumes são muito gostosos, além de nutritivos. Como é possível constatar, até agora as pessoas não conheciam o verdadeiro sabor dos alimentos. Os adubos e pesticidas usados as impediam de usufruir das delícias de uma alimentação em que o gosto original de cada componente pode ser desfrutado com prazer. Alimentação à base de vegetais. Comidas insossas levaram os homens a alimentar-se de carnes. Até comigo aconteceu assim. Contudo, recentemente, comecei a consumir quase que exclusivamente produtos da agricultura da grande natureza. Em consequência, agora estou preferindo verduras e legumes a carnes. Têm elas um sabor incontestável, bem diferente daquelas produzidas à base de agrotóxicos. Por outro lado, o consumo de carnes e produtos de origem animal sempre foi muito exagerado no Ocidente. Nos dias atuais, cresceu bastante também no Japão. Esse fato gera espiritualmente certa rudeza de atitudes, irritabilidade, nervosismo, dando a impressão de que as criaturas se sentem melhores quando estão discutindo ou brigando violentamente. Mesmo na história, há inúmeros casos de pessoas que tentaram alcançar seus objetivos através da guerra. Existem também inúmeros exemplos de conflitos sociais e judiciais. Tanto assim que sempre houve necessidade de muito policiamento para manter a ordem. A causa, entretanto, de todos esses problemas que afetam a vida humana está na alimentação à base de carne. Há 7 ou 8 anos, como já lhes falei em outras ocasiões, visitei uma localidade de águas termais chamada Yunishigawa, próxima a Nikko. Ali existe uma aldeia com 600 habitantes, distribuídos em 90 casas. Todas essas pessoas são absolutamente vegetarianas. De origem animal, nada consomem, nem mesmo peixe. Dizem que seus ancestrais também cultivavam hábitos semelhantes. Nem galinha possuem, por isso, numa das vezes em que lá estive, como desejei comer esse tipo de carne, tive de comprá-la em outra aldeia próxima. Nessa comunidade, quando surge algum problema, tudo é resolvido pelo dono da pousada. Não há doentes. Nunca houve surto de tuberculose. Também lhes é peculiar o hábito de ninguém se casar com pessoas da cidade ou povoados vizinhos, somente entre eles, os membros da comunidade. Raras vezes acontece algum casamento com moradores da aldeia Nikko, que fica próxima. Mantém esse hábito porque acreditam que, casando-se com pessoas de outras regiões, por exemplo, Tóquio, correm o risco de adquirir tuberculose. Durante essa minha visita a Yunishigawa, parecia-me estar no paraíso. Pessoas de coração tranquilo, calmas. Na pousada, conheci uma jovem de 20 anos com quem conversei bastante. Frequentava uma escola feminina da aldeia Nikko. Tinha uma excelente cabeça, raciocínio claro. Senti-me muito bem em sua companhia e pude perceber pela conversa que mantivemos a grande influência do vegetarianismo determinando comportamentos saudáveis. Posso, portanto, afirmar que os alimentos originários da agricultura da grande natureza deixam a pessoa espiritualmente muito melhor. Por outro lado, um sabor delicioso fará com que todos consumam mais verduras, sintam-se mais felizes e tenham condições de aprimorar o espírito. Dessa forma, estarão sendo estabelecidas as condições essenciais para a construção do reino de Miro. Observação: no Ocidente já podem também ser identificados alguns vegetarianos famosos, entre eles George Bernard Shaw, 1856-1950.
Bom dia, obrigada pela presença de todos, né? Estou num horário que não é o normal, né? Mas é muito bom fazer oração da manhã. A companhia, acho que de pessoas que não costumam estar junto, não sei, né? A gente, na internet, a gente não sabe. Eu não costumo olhar, não sei quase quem acompanha. Então, mas esse ensinamento, eu vou falar da minha experiência, né? Desde que eu comecei a frequentar a messiânica, receber Jorei, de acordo com os ensinamentos, a gente vai seguindo, né, o que está no ensinamento. Eu sempre procurei melhorar a parte da alimentação. Não só na parte da alimentação, mas também na parte da arte, né? Eu lia muito ensinamento sobre a arte, não compreendia tanto quanto a arte é importante na elevação espiritual. Mas de tanto ler, eu comecei a entender. E aí também procurei me aproximar mais, né? Visitando museus, dando essa importância, né? Da arte, ouvindo coisas boas, músicas boas, prestando atenção, né, no belo. Então isso melhora muito, tem um peso muito grande na parte de evolução espiritual. E a alimentação também, né? É muito importante, porque a gente procura não, eu não tomo remédio, então não adianta nada me alimentar de comida com agrotóxico ou com adubo, porque vai sujar meu sangue, vai prejudicar a minha saúde. Então, a importância de se alimentar com produtos que não contenham esse tipo, né, de produtos que são venenos. Então, à medida que eu fui consumindo produtos que não continham veneno, o meu paladar começou a modificar. Porque não é de imediato, não. Tem gente que come verdura, legume, que são de produtos convencionais, não são de produtos nem orgânico, nem puro, e não percebe nada, não percebe. Mas quando você começa a trocar, né, o alimento, não consumir mais o que tenha agrotóxico, o seu paladar começa a ficar melhor. Porque eu tenho certeza, tem gente que fala assim, eu adoro tomate. Eu não era muito fã de tomate. Eu comecei a gostar de tomate depois que eu comecei a consumir tomate sem agrotóxico. Porque para mim antes não tinha sabor. Agora eu sinto sabor no tomate. É isso que o Meshama fala. Os alimentos têm seu sabor próprio. Mas de tanto jogar em adubo e veneno, ele não tem mais sabor. Então não adianta falar para uma pessoa, assim, isso aí tem veneno, não come. O importante é ela procurar provar alimento que não seja de agricultura convencional. Aos poucos o paladar dela vai mudando, e o interessante é que ela não vai deixar de comer o outro porque tem veneno. Ela não vai comer porque ela vai achar ruim. Porque o certo era a gente comer coisas que agradam o nosso paladar. É claro que cada pessoa prefere um tipo de hortaliça, um tipo de legume, um tipo de, sei lá, come feijão, mas não come arroz, mas não come feijão. Diversificou bastante. Por isso que o Papai do Céu fez com tanta variedade. Ele não precisava ter feito uma variedade tão grande de alimento, mas respeitando o paladar de cada um. Só que de tanta gente comer porcaria, a gente acaba não tendo mais paladar. A gente está comendo coisas, às vezes até muito ruim, e não percebe, acostuma. E aí isso vai acontecer, quando você começa devagarinho trocando o alimento, a agricultura com veneno e a outra sem, você começa a perceber o sabor que tem a hortaliça, o legume. E foi isso que aconteceu quando eu comecei a comer tomate. Eu gosto de tomate, porque ele é um pouco adocicado. Aí a gente sente o sabor dele de verdade. As pessoas de bem antigamente, nem mais antiga do que eu,
era comum ter horta em casa. E era comum, o que se plantava muito era tomate. Eu lembro que eu ia na casa da minha avó, ela plantava couve, tomate. E essas pessoas adoravam pegar o tomate e já comer puro. Não punha nada, nem sal, nada. E essas pessoas foram envelhecendo, gostando muito de tomate, só que não perceberam que o sabor mudou. Acostumou. Verdade. Comprar tomate com veneno, porque não tinha mais horta em casa, e acostuma. Quando você percebe a diferença, você não quer mais comer coisa com veneno. De verdade, gente. Tem, por exemplo, o melão. Ele chega a queimar a boca aqui, por causa do agrotóxico. Por exemplo, melancia. A melancia não tem gosto. É aquela água que deveria ser uma coisa docinha, não tem gosto. Come uma melancia sem veneno e sem adubo, para ver a diferença que é. Por exemplo, eu adoro caqui. Só que eu só comia caqui de agricultura convencional, com veneno. O dia que eu consegui provar um caqui de uma pessoa que plantava e não punha nem adubo nem agrotóxico, de verdade, eu quase ajoelhei. Porque o sabor era assim uma coisa que não dava para descrever. Então você começa a sentir o sabor dos alimentos e ver o quanto é gostoso, você não quer mais o outro. Não precisa nem falar, eu não vou comer porque tem veneno. Tu vai falar assim, eu não vou comer porque é ruim. Não agrada o meu paladar. Para que eu vou comer uma coisa que não é bom? Pode ser até, por exemplo, um caqui que eu adoro, mas não tem sabor de caqui. Então não vou comer. É isso que eu costumo fazer. Eu costumo comer aquilo que eu consigo que não tem veneno. Mesmo adorando alguma coisa que eu não consiga sem veneno, eu procuro evitar. É claro, quando eu vou na casa de alguém que me oferecem algo, eu vou comer. Né? Não como muito, mas eu tenho que ter educação, né, gente? Não vai falar para a pessoa, eu não como comida com veneno, que essa pessoa vai riscar você da lista dela, nunca mais vai conversar. Mas dá para agradar, comer um pouquinho, eu sei, mas não chega a um ponto de radicalismo. Não é sempre que você vai estar comendo na casa de alguém e também não vai querer exigir que a pessoa faça comida do jeito que você gosta. É complicado, né? Na rua a gente evita comer, mas quando é convidado não tem essa facilidade, né, de recusar, né? Tem que ter educação e bom senso, né? Então, mas também não é só isso, né, que Meshama fala, a importância de comer comida sem veneno é porque ela está viva. A gente tem o espírito, a verdura também tem, a fruta também tem, tudo tem espírito. Quando você joga veneno, é como se você debilitasse aquele espírito da fruta. Não chega a matar na hora, mas ela está doente, ela fica doente. E aí quando você absorve, o que deveria ir para o lado espiritual, que é a parte espiritual do alimento, esse alimenta o nosso espírito. E a parte material do alimento alimenta o nosso corpo. Então a parte espiritual não está como deveria, com vitalidade. E aí a gente não tem vitalidade. A gente pode ficar forte, né? Mas engordar, mas vitalidade mesmo não tem, não vai ter um ânimo, porque isso vem de dentro, é do espírito. Então isso é a importância de não comer alimento com veneno também. E aí o Meshama fala sobre a carne, né? Eu nunca fui muito carnívora, como carne, mas não uma coisa que se eu não tiver, eu não como. Mas isso também é aos poucos. A importância, não só porque tem tanta variedade de verdura, legume, frutas, tudo, não há necessidade de comer carne, e principalmente porque a gente sabe como esse animal foi criado. Primeiro, ele é muito judiado, né? E outra, a maneira como ele é alimentado, é muita porcaria que eles dão, é muita injeção de muita coisa, pela parte da importância do interesse, da ganância, para aquele gado engordar logo, aquele frango crescer logo, e é isso que a gente está comendo.
E quem tem um pouquinho de paladar e um pouquinho de olfato, quando vai cozinhando essa carne, a gente já sente um cheiro muito ruim. Então é outro ponto. Você não precisa ser radical e falar, amanhã eu vou virar vegetariano. Mas ir aos poucos, percebendo o sabor e sentindo o que é bom e o que não é bom. Sabendo modificar o seu paladar, não para gostar de coisas que você não gostava, mas de sentir sabor de verdade. Então, por exemplo, coisas industrializadas. Tem gente que come e acha maravilhoso, com o tempo você não vai gostar. Você já começa a sentir que aquilo ali tem muita coisa artificial. Que aquilo ali não dá um gosto bom quando você lhe desce na garganta, fica uma coisa muito ruim na boca. Então você começa a não comer coisas industrializadas. Assim vai ser também com a carne. Agora não precisa também parar de vez. De vez em quando, se for num restaurante, convidado para um churrasco, pode comer, provar. Nada é proibido, gente. É tudo pro bem da gente. Nada de radicalismo. Porque tem gente que fala, eu não vou comer mais carne, mas fica doente quando sente o cheiro. Que ainda não está no seu momento, né? Então, devagarinho. Virar vegetariano, mas apreciando o sabor do alimento que vem da terra, né? Porque, de verdade, o frango, o boi, eles se alimentam de vegetais, normalmente, né? E, então, na verdade, a gente está comendo na parte já secundária dele, né? Ele se alimentou de um vegetal e você come a carne dele. Mas a maioria hoje em dia nem se alimenta mais, é só ração. E ração com muito hormônio de engorda. Então, por isso que a gente não sente o sabor da carne como era antes, né? Ela está muito ruim. Então isso a gente vai devagarinho percebendo, né? E mudando o paladar. Com certeza você vai perceber que as coisas industrializadas, você sente o que tem ali, a química que tem, e já não tem mais vontade de comer. Não tem mais vontade não acha mais graça naquilo. Aí chega numa conclusão que fala, por que eu vou comer isso, que é muito ruim? Né? E não, eu não vou comer isso porque é proibido. Tem gente que fala assim, a religião messiânica proíbe tomar remédio e alimento com agrotóxico. Isso não existe, gente. O bonito do ensinamento de Meixo Sama não tem proibição. Liberdade. É a liberdade total. Então você não precisa parar de comer carne porque você adora comer carne, né? Ele só fala da importância e de como o alimento é importante para o ser humano. E isso também de falar, se você for ver no reino animal, todos os predadores, eles são mais violentos. Tanto é que mata o outro para sobreviver, né? O leão, a onça, esses animais são muito espertos, né? Tem uma agilidade muito grande, né? É porque ele vai caçar, ele tem que ser mais esperto do que a caça, mas eles são brutais, tanto é que você não chega perto dele, né? Duvido que chegue perto de um leão, a não ser que ele foi criado desde nenenzinho. Mas já perto de um outro animal que só come folha, já normalmente são animais já assim mais paradão, né? Que serve de comida para o outro, né? Então, não é que você vai virar vegetariano e vai ficar lerdo, mas na verdade, de verdade, você sente uma diferença muito grande quando, mesmo que continue comendo carne, se começar a comer uma quantidade maior, quantidade de verdura, legumes, você vai notar uma diferença. E Meixo Sama fala que na carne animal tem uma toxina, e quem come carne precisa comer muita verdura, no mesmo momento. Ele está comendo a carne e verdura, porque a verdura corta essa toxina. Então é muito importante quem come carne comer a verdura. Então, mas de preferência a verdura sem agrotóxico, né? Porque com agrotóxico já não tem mais isso que corta
a toxina da carne. Então, eu acho que aos poucos a gente vai mudando os hábitos, como eu falei, nada é proibido, você vai mudando porque você percebe a diferença, né? É como não praticar o mal, não é que você não vai deixar de fazer maldade porque a lei te proíbe e se te pegar você vai ser preso. Você não pratica mais maldade porque você não tem mais desejo de praticar o mal. Sabendo que se você não quer para você, você não faz para o outro. Então não precisa ter lei nenhuma, nem se preocupar que Deus está vendo. Você não tem vontade de prejudicar ninguém. Isso é de verdade. A verdade é assim, nada de proibição. Porque se proíbe, é temporário. Uma hora que ninguém estiver vendo, é que nem tem de falar, não como carne, mas escondidinho às vezes come. Quer mostrar pro outro. Quer mostrar que consegue. Quer mostrar que consegue, mas na verdade é temporário, uma hora não vai aguentar. É que nem vício também. A Sama fala, não precisa esconder nada da pessoa que é viciada. Na hora que perdeu o desejo, ela para de ser viciada. Então, nada proibindo. Tudo de verdade. Quando chegar o momento certo. Isso que é importante respeitar, né? Então, na alimentação, é esse ponto que a gente tem que chegar. O que é bom para mim? Isso faz bem? Isso não faz? Mas eu ainda tenho vontade. Se ainda tem vontade, come. Se conseguir diminuir, diminui. E uma hora vai ver que não vai gostar mais. É bem natural. Tá bom, gente? Mas é muito importante a parte da alimentação. Eu só vou completar o que eu estava falando dos animais. Quando a pessoa come muita carne de origem, né, animal, claro, ela fica um pouquinho mais agressiva, ela fica impaciente. Isso é natural. Como a gente falou outro dia, para observar a natureza, o que eu estava falando dos animais que são predadores. Então, pessoas que têm mais o hábito de comer muita carne, acaba não sendo pessoas assim que conseguem ter paciência, ter calma. Por isso que a gente vê os monges que ficam retirados em mosteiros, não se alimentam de carne. A gente vê que são paciência. Olha para ele e fala, o que é paciência? É essa pessoa aí, que fica sentadinha meditando, que fica... Essa é a diferença. Então, também não quer dizer que quem não come carne que vai ser paciente. Existe também alguma exceção. Existe, claro, toda regra tem exceção. Mas com certeza quem já é muito agitado vai ficar pior. Tá bom, gente? Muito obrigada e um bom dia a todos.